Olá, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Se você chegou até aqui, é sinal que por algum motivo você se interessou em entender um pouco mais como funciona o meu método terapêutico e será um prazer explicar para você. Porém, antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de me apresentar brevemente. Eu me chamo Ana Silva, eu sou terapeuta integrativa, especialista em radiestesia e terapia vibracional. E o foco do meu trabalho tem sido ajudar as pessoas a restaurarem a sua saúde física e emocional através das terapias energéticas. Eu tenho formação em psicologia há mais de 10 anos e grande parte dessa minha trajetória dentro da área da psicologia se deu dentro da psicologia hospitalar e da psicologia da saúde. Eu trabalhei em hospitais por muito tempo, fiz uma especialização inclusive em residência multiprofissional em saúde na área de cardiologia. E nesse meu processo, de acompanhamento a pacientes que estavam ali apresentando algum problema de saúde física dentro dos hospitais e nos postos de saúde, eu percebia o quanto questões emocionais estavam influenciando os problemas de saúde física, tanto agravando questões de saúde física e muitas das vezes até questões emocionais que provocavam o desenvolvimento de uma determinada doença. Por mais que eu gostasse do trabalho dentro do hospital, a ajudar as pessoas a enfrentar esse momento tão difícil na vida delas, eu sentia que eu queria ajudar eles de uma maneira muito mais profunda. Eu queria poder ajudá-los, de fato, a recuperarem a saúde deles, a restaurarem o equilíbrio físico, além de cuidar da saúde emocional e mental. Foi aí que eu conheci as terapias energéticas, a terapia vibracional no primeiro momento, depois a radiestesia radiônica. E eu tomei então essa decisão de ajudar as pessoas nessas questões de saúde física, principalmente, mas também em questões de saúde emocional, a partir da harmonização da sua energia. Não sei qual é o seu nível de compreensão em relação às questões energéticas, que envolve tudo que existe, mas a física quântica já comprovou que tudo que existe é energia, tudo que existe é formado de átomos, e ao avaliar o átomo ali nas suas mínimas partículas, dividindo ele no menor partícula possível, se chegou à conclusão de que essas mínimas partículas elas são compostas de pura energia. Então tudo que existe é energia, inclusive nós, seres humanos. Porém, essa energia ela se manifesta de maneiras diferentes. O nosso corpo é uma forma de energia, mas também os nossos pensamentos e as nossas emoções também é energia. O que eu não sabia naquela época, quando eu trabalhava com psicologia hospitalar, era que as emoções elas tinham uma relação direta com a nossa vibração. Porque a energia, ela tem uma qualidade que ela vibra. Então, tudo que existe tem uma vibração específica. E as emoções, dependendo do tipo de emoção que você vivencia, você vibra em uma determinada frequência. Por exemplo, pessoas que estão experienciando o medo, a raiva, eles tendem a vibrar em baixa frequência. As pessoas que experienciam a alegria, o amor, a gratidão, eles vibram em frequências mais elevadas. E quando eu descobri as terapias energéticas, então eu me encontrei, entendi que sim, era a forma que eu poderia ajudar os meus pacientes de uma maneira muito mais profunda, indo além do campo mental e emocional, mas ajudando o campo energético, que é algo além disso, que é muito maior, e que quando a gente quando a gente equilibra o campo energético, a gente também está influenciando diretamente o nosso campo mental, emocional e físico. Então, o meu trabalho ele se baseia nos 3 pilares, que é a radiestesia, a radiônica e a terapia vibracional. A radiestesia é uma técnica de análise energética. Tudo que existe é energia e a gente consegue perceber a energia do ambiente, a energia das pessoas. Todos nós temos essa capacidade, essa sensibilidade para perceber as energias do ambiente. A radiestesia ela vem se utilizar dessa capacidade que já é inerente a nós seres humanos, mas de uma maneira mais quantitativa. Eu consigo quantificar o nível dessa energia, eu consigo identificar bloqueios energéticos através de um instrumento chamado pêndulo, que é esse instrumento aqui, tá? Eu consigo, através do meu inconsciente, eu capto a energia do campo energético ali que eu estou avaliando, que pode ser uma pessoa, pode ser uma área específica da vida da pessoa, inclusive os órgãos, sistemas e glândulas dessa pessoa, eu consigo avaliar ali se há desequilíbrios ou não. Feito esse diagnóstico energético, identificando o grau de saúde da pessoa,
analisando chakras, áurea, corpos sutis e sistemas que podem estar em desequilíbrio, assim como órgãos e glândulas, é a primeira etapa do método. Após esse diagnóstico energético, eu passo para uma outra etapa que é a harmonização dos elementos ali que estão em desequilíbrio. Eu harmonizo chakras, aura, os corpos sutis, mas também o ambiente dessa pessoa. É uma etapa super importante que eu considero, que é a harmonização da casa dessa pessoa. Então, feito o diagnóstico energético, ao mesmo tempo que eu estou ali harmonizando chakras, aura e corpos sutis, que é a primeira etapa, eu harmonizo também a casa daquela pessoa, tá? Porque a casa é o ambiente que a pessoa mais passa tempo. Então, se eu harmonizo a energia da pessoa e ela volta para um ambiente onde está doente energeticamente, ela tende a desequilibrar a sua energia com muito mais facilidade. Feito essa harmonização dos sistemas, essa harmonização eu faço com as duas técnicas, que é a radiônica, que é a utilização de gráficos, que são geometrias sagradas, para harmonizar esses elementos. Os gráficos, eles emitem, eu não estou com um deles aqui, mas eu posso colocar uma imagem para vocês verem. E além da utilização dos gráficos, eu utilizo uma ferramenta que se chama Semente da Vida. A Semente da Vida é uma ferramenta de elevação vibracional, ela atua tanto no campo energético, mas também no campo espiritual das pessoas, trazendo um aprendizado que a pessoa necessita na etapa da vida que ela se encontra. E eu utilizo então essas duas técnicas de harmonização energética. Os gráficos radiônicos, através da radiestesia, que são emissores de energia, e a semente da vida. O processo ele acontece dessa forma, resumindo. Diagnóstico energético, utilizando a radiestesia e os pêndulos. Identificação dos desequilíbrios, eu vou harmonizar ali chakras, áurea, corpos sutis. E quando se trata de tratamento de saúde, eu vou harmonizar os sistemas do corpo que estão em desequilíbrio, os órgãos em desequilíbrios e glândulas em desequilíbrios através da radiônica e da terapia vibracional. Espero que tenha ficado claro para você um pouquinho de como funciona esse meu método. E se você se interessou por esse tipo de tratamento, está apresentando algum problema de saúde física ou emocional, eu te convido a agendar um diagnóstico energético gratuitamente comigo. Então você ganharia aí essa primeira fase de um tratamento de saúde gratuito, sem compromisso. Se você tiver interesse, então, em uma dessas vagas, que são limitadas, se eu ainda estiver disponível, vai ser um prazer contribuir com você.